Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão por aí? Vamos lá começar mais uma aula. E galera, essa aula de hoje, ela é bem mais um bate-papo, tá? Do que uma aula propriamente dita, vamos dizer assim. Eu vou sim colocar essa aula, vai estar no meu programa, uma aula dessa, uma conversa dessa, mais aprofundada, porque eu acho importante, tá? Eu conversando com alguns empresários no decorrer do tempo, eu me perguntei isso várias vezes. O que que é isso, né? Cara, eu perguntei para as pessoas, né? Porque eu sei bem o que eu quero. Mas eu perguntei para algumas pessoas assim, você realmente quer empreender? E por que dessa pergunta, né? Como que surgiu isso? É, Hoje, gente, hoje eu não preparei nenhum nada aqui de mapa mental, nem nada, é mais um bate-papo mesmo. Mas eu acho importante esse tema e eu vou falar para vocês aqui o que que é empreender de verdade. O que que você, porque muita gente entra nesse mundo do empreendedorismo, que, cara, é maravilhoso, mas muita gente entra sem saber o que de fato é empreender. E aí, com isso, a gente vai conversar em muitas frustrações, cara, muitas ilusões. E a ideia desse vídeo, dessa aula de hoje, é para a gente conversar, para eu falar um pouco mais sobre o que é empreender, né? O que que eu vivi, o que que eu vi nesses anos que eu empreendo. Eu, desde que me conheço, que eu comecei a trabalhar de fato, foi basicamente assim, empreendendo. Eu trabalhei durante um ano para uma pessoa, né, na área de consultoria. Eu fui consultor júnior, lá há muito tempo atrás, da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu trabalhava para uma empresa externa, né, uma empresa que era de São Paulo, e, e a gente prestava uma consultoria lá na área de mapeamento de processos. E depois disso, eu fiquei um ano nesse lugar, aprendi o que eu tinha que aprender, depois eu fui empreender. E aí começou a minha jornada empreendedora. Mas, cara, e com o tempo, eu aprendi, na raça, tomei muita porrada nas costas, cara, sobre essa questão de empreender. Já fui iludido, já vivi muita coisa nessa área de empreendedorismo. Bota aí, são 15 anos, fez 15 anos agora, que 15 não, 17 anos já empreendendo. Então, sempre estive nesse mundo, né? E eu acho importante falar um pouco sobre isso, a gente se fazer essa pergunta, "Pô, eu quero empreender, porque empreender não é um mar de flores, tá? Já vou falando logo isso. E assim, a gente precisa se questionar muitas vezes. Empreender, pessoal, todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo, tá? Você tem que ter estômago, você tem que, cara, ter as costas largas ali para aguentar muita porrada. Você tem que ser, você tem que ter um apetite pelo risco. Empreender muitas vezes dá errado. E, infelizmente, mas tem muita gente que tem uma visão muito ilusória do que é empreender.
E a gente vive hoje no mundo, né, de redes sociais, onde, cara, a gente tem grandes exemplos, grandes empreendedores, e que o pessoal acha que vai ser igual ali, mas assim, não sabe o tanto que essas pessoas lutaram, passaram. Esses dias eu tive um papo com acho que o maior player do marketing digital no Brasil, que é o Érico Rocha. E eu conversando com ele, eu perguntei para ele um negócio, cara, mas e aí, como que foi o seu início? É que pô, você não tinha prova do seu produto ainda. Ninguém sabia quem que você era, o que que era, no caso, a fórmula de lançamento. Aí ele falou, cara, é o seguinte, eu fui indo, palavras dele, isso, eu fui indo, não desisti. E, cara, uma hora continuei ofertando, né, o meu produto. E uma hora veio um, dois, três pessoas lá malucas que topou comprar o projeto, topou comprar a ideia. Agora eu vou comprar esse negócio aqui para ver o que que é. E começaram a ter resultados, né? Resultados e resultados. E hoje é o que é, inclusive. Até sou aluno, já estudei muitas coisas com ele, tive o prazer de bater um papo com ele. E é muito doido isso, porque pessoal, cara, empreender é ralar, tá? E a gente tem que se fazer essa pergunta, né? E sempre ali pra gente pra provocar, né? Umas questõezinhas, né, dentro da gente, né? Ah, eu tô construindo o negócio certo ou eu tô só fugindo do caos errado e por aí vai. Cara, deixa eu te perguntar assim, empreender pensando, né, em muita gente, eu vou empreender para ter liberdade. Eu já pensei muito nisso. Vou empreender para ter liberdade, pô. Ser dono do meu próprio negócio. Só que assim, você empreender pela liberdade, te falar, é como entrar num casamento só pela festa. E não é bem assim. Empreender que nem um casamento, que tem muito mais camadas dentro desse universo de empreender, de empreendedorismo. E muita gente sonha, né, com um negócio, pô, todo mundo que empreende, né? A gente começa um negócio querendo dar certo, ninguém, até eu fiz um post esses dias sobre isso, né? Ninguém empreende, começa a empreender com o intuito de dar errado, né? Mas no processo acontecem existem várias variáveis que acontecem no meio do caminho e às vezes as coisas não andam como a gente quer e gostaria, né? Então, assim, a gente muitas vezes sonha com um negócio rodando sem a gente e hoje muitas pessoas acordam mais exaustas do que os próprios funcionários ali que estão ali no chão de fábrica, vamos dizer assim. E é normal isso, é normal. Só que tem muita gente que não acha isso, vamos dizer assim, normal, né? E até existe uma premissa de que, cara, o dono é a pessoa que mais trabalha, né? E em qualquer negócio. E lembrando em diferentes níveis, né? De etapas, né? Quando a gente está mais inicial, os donos precisam estar muito mais envolvidos com o operacional, né? Você tem um negócio que você faz tudo, você atua como RH, contabilidade, financeiro, venda, treinamento, tá, e tudo mais, logística, cara, você faz tudo às vezes, né? Normal, a gente começa assim e conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando o nosso foco de atuação ali, mas nunca deixando de ralar muito, né? E tem gente que acha que empreender é que nem tem muita gente que acha que tráfego
Só ir lá, montar a campanha, botar o anúncio para rodar e, bom, a mágica vai acontecer. Que não precisa de nenhum trabalho, que não tem muito trabalho atrelado por trás disso. Então, é basicamente a mesma coisa. Empreender dá muito trabalho. E aí eu te pergunto assim, você quer empreender ou não quer obedecer ninguém? Já se fez essa pergunta? E eu construí aqui, gente, para aterrissar vocês, a anatomia do empreendedor fugitivo, vamos dizer assim. É como eu coloquei aqui, tá? É, quem empreende, a tese é a seguinte: quem empreende fugindo de alguma coisa, vira prisioneiro do próprio CNPJ. Beleza? É isso aí. E aí, quais são os sintomas desse tipo de empreendedor? Que, cara, quando você senta, você tá numa roda de empresários, eu participava de um grupo que tinha, cara, mais de 800 empresários, e você via, assim, esses sintomas rodando por ali claramente. Teve um evento que eu fui em São Paulo, e tinha lá uns 800 a 700, 800 donos de negócio. E de diferentes tamanhos. Tinha gente que faturava, sei lá, 500 mil no ano, há quem faturava 100 milhões no ano. E, cara, a gente viu a turma com problemas similares, sabe? É engraçado isso, ele assim, pô, o cara tá lá faturando 100 milhões, tem os mesmos, vive as mesmas nas suas devidas proporções, situações do que eu. Então, é muito doido isso. Então, tem os sintomas do empreendedor fugitivo. Primeiro sintoma: esse empreendedor ele vive cansado, mas ele não consegue delegar. Segundo sintoma: ele reclama do time, mas não forma líderes. Terceiro sintoma: ele culpa demais o marketing, mas quando vai ver ali, ele não tem processos bem definidos. E o quarto sintoma, ele quer resultado, como todo empreendedor, mas sem rotina, não tem uma rotina clara. E turma, quem se vê em alguns desses sintomas? Eu tô falando isso que assim, eu já vivi muitos desses sintomas, se não todos, tá? E com o tempo eu fui evoluindo ali, né? E aprendendo a fazer algumas coisas. E a gente vai falar mais sobre essas questões, tá? Vamos seguir aqui. Cara, isso, gente. Se você tá dentro desses quadros aqui, de alguns desses quatro sintomas que eu coloquei aqui, é como você botar um carro ali, ó, a uns 120 por hora ali, sem saber destino. Você só passa aí de onde que você tá. E aí você vai embora. Você vai embora, empresa rodando, e vai seguindo a vida, vai tocando a vida, empurrando os problemas com a barriga, e apagando incêndio, e por aí vai. Cara, isso daqui é. Vamos lá, vamos dar uma aprofundada nessa questão aqui. Você vive cansado, mas não consegue delegar. Aquela famosa questão de que como é que é a frase que tem muito empreendedor que gosta de fazer? Tem muita gente que gosta de fazer. É, eu vou fazer eu mesmo, eu faço melhor. Se não for eu fazendo, não vai ficar a mesma coisa. Quem nunca passou por isso? Ou então assim, pô, tentou delegar, e aí na primeira, segunda, terceira vez que delegou, cara, alguma coisa saiu dando errado, ou não foi do jeito que você quis.
e aí você volta com aquela questão de fazer, não, eu que vou fazer esse negócio aqui acontecer, porque se eu passar para os outros aqui, as coisas não andam. Quem nunca, né, nessa outro sintoma, né, o reclamar do time. Quem nunca fez isso, gente? Deu aquela reclamadinha assim, porra, meu time, meu time não quer nada, cara. Não quer fazer nada, meu time. Esse povo não quer trabalhar, velho. Meu Deus do céu, a oportunidade está aí de ganhar dinheiro. Eu já fiz demais isso, cara. Teve uma época na minha empresa que quando eu estava no meu momento de transição, antes de eu deixar o que eu estava fazendo, eu vendia vinho e hoje eu simplesmente me deu um clique e eu falei assim, não quero mais isso para minha vida. Mas antes disso, eu cheguei a estabelecer um comissionamento, cara, acho que foi loucura da minha parte, né? Mas era de 10%. Ou seja, se a pessoa vendia R$ 10.000, ela ganhava 1.000, fora o salário que eu oferecia. Então, assim, era uma comissão para o mundo do varejo muito boa, né? Hoje você vê comissões aí de 1%, 2%, pô, já tá bom demais. E aí, cara, pô, eu reclamava direto. Eu falava, porra, mas pô, aí ia me bater a meta, eu falava, pô, esse povo não quer nada, velho, esse povo quer ganhar dinheiro, cara. Pelo amor de Deus, velho. Só que aí, no final das contas, assim, eu via que tinha erro meu ali, né, também. Não estava formando líderes. E aí a gente entra E aí quando você entra, vou formar líderes. Cara, a sua empresa inteira tem que estar alinhada para isso. Porque se seu sócio ou sua sócia não tiver na mesma linha de pensamento, isso quebra essa formação de líderes. Uma coisa vai fazer uma coisa, aí o outro vem e passa por cima, e aí a pessoa que era para virar o líder ali acaba perdida. Mas mesmo assim a gente não deixa de reclamar do time. Culpar o marketing. Quem que nunca culpou a agência de marketing aí? Ó, isso aqui eu tenho uma prioridade para falar disso daqui, cara. Eu já passei na minha empresa antiga, eu tinha passado por umas 5 empresas diferentes, 5 agências de marketing diferentes. E aí, algumas realmente eram empresas que não queriam muito nada com nada. Outras já não, foi uma questão mais do meu negócio, de posicionamentos meus, da minha sócia, enfim, da equipe, do time, e não ter processos muito bem estruturados por um certo período. Isso afetou lá na ponta do marketing. Só que aí, cara, a gente, como ser humano, sempre gosta de culpar alguém, né? É normal. Até um dia caiu a minha ficha e falei, cara, tudo que acontece aqui, a teoria dos 30, acho que é 33%, né? A gente tem controle sobre o que a gente faz. Aí os outros 33 é esse nosso, os outros 33 é de fatores externos, e os outros 33 são das outras pessoas. Então, assim, a gente não estava cumprindo por um certo período. A gente não está fazendo a nossa parte. Depois que a gente começou a fazer a nossa parte, eu pude, opa, isso aqui é o marketing, não está muito legal. Mas, o normal, né? Até você ter esse estalo, você vai culpando os outros. E querer ter resultado, né? Mas sem rotina. Quando eu comecei a implementar a metodologia que a gente ensina no nosso programa de acompanhamento,
nossa mentoria, que na verdade é um acompanhamento, né, na mentoria MetaMaster, quando a gente começou a implementar essa metodologia, cara, a gente teve uma mudança absurda. Ela foi implementada num momento de extrema crise, que foi na pandemia, um negócio 100% físico, estava quase quebrando, e eu, com essa metodologia que a gente ensina no programa MetaMaster, na nossa mentoria MetaMaster, a gente multiplicou por 6 o valor do nosso faturamento, em questão de 4 meses. Mudando tudo, cara. Mas a principal coisa que mudou foi a rotina. Foi uma implementação da rotina, que hoje virou o que é o sistema ritmo do nosso programa. A gente trabalha com duas vertentes, né? A gente trabalha com a metodologia Shard, de formatação de metas, e a gente trabalha, então assim, a gente formula a meta dentro do Shard, que muitas pessoas utilizam o Smart, a gente usa o Shard, é uma metodologia própria nossa, e depois o como fazer, como que a gente vai alcançar essas metas, que são os processos, o dia a dia, a rotina, é o sistema ritmo que a gente criou, que eu criei, implementei, e hoje eu ensino dentro do acompanhamento MetaMaster. Então, assim, mas já teve casos, sim, que a gente queria ter o resultado, mas no final do dia não tinha uma rotina clara. Era muito solto. E galera, perguntas para a gente fazer aqui. Qual foi o gatilho? E respondam isso. Eu quero que vocês anotem, tá? São 5 perguntinhas. Quero que vocês anotem e respondam isso. Eu vou correr aqui com a aula, mas respondam com calma isso daqui para vocês, tá bom? Qual foi o gatilho que me fez empreender? Primeira pergunta. Segunda, estou tentando provar algo para alguém? Terceira pergunta, já pensei em desistir secretamente esse mês? Forte essa, né? Quarta, se eu tivesse liberdade total hoje, eu continuaria nesse negócio? E quinta, estou fugindo de patrão ou me tornando um pior? E vamos falar um pouquinho aqui dessas perguntas, galera. Cara, o que que te levou a empreender, de fato? Foi porque você precisava, necessidade, desejo? O quê? No meu caso, foi, é, eu, eu gosto muito de mão na massa, de evoluir, de adquirir conhecimento. E, assim, dentro de empresas, isso, eu tive uma pequena experiência, né? Trabalhando para alguém. Mas eu conheço várias pessoas que trabalham, né? Tem chefes, tá? Trabalham em alguma empresa. E, assim, a grande maioria dessas pessoas não tem tanta liberdade. É muito engessado ali o trabalho, né? O que pode fazer, do que não pode. Então, assim, acaba que essas pessoas não. Muitas das pessoas, não estou generalizando, tá? Mas muitas pessoas acabam, cara, fica muito estagnada, sabe? Eu lembro que quando eu trabalhava lá nessa consultoria, eu entrei como estagiário no Tesouro Nacional, aí eu fiquei, e essa consultoria já trabalhava, já atuava lá dentro, mapeando os processos do Tesouro. E eu fiquei 6 meses lá, como estagiário, e aí, cara,
Porra, a minha chefe lá, ela me solicitava pra tudo, velho. Porque eu era muito gás, velho, muito sangue no olho. E aí, em 6 meses, o cara virou e falou assim: Olha, o contrato da consultora Júnior vai se encerrar no final do ano e a gente quer te contratar. E aí, beleza, eu entrei lá. E aí, pô, imagina, se na época de faculdade, início da faculdade, eu ganhava R$ 3.000 líquido, cara, limpo. E assim, morava com minha mãe. Porra, era 3.000 pra mim, velho. Eu não pagava. Eu tinha carro já. Eu não pagava telefone, não pagava conta de nada. Hoje, Ave Maria, é conta, meio mundo de conta. Duas filhas maravilhosas. Quem tem filha sabe que o gasto que é isso daí. E aí, porra, tava maravilhado com aquilo. E aí, no final, quando foi chegando perto do final, era um contrato de um ano, né? E ia ser renovado. O cara abriu, vai querer renovar, não vai e tal. Eu falei assim, cara, não quero. Aí foi um susto assim pra ele. Ele, não, mas por quê? Tá? Eu falei, cara, o que eu tinha que aprender aqui, eu já aprendi. Naquele momento, né? Eu não ia, assim, poderia ter continuado ali, só que assim, eu estava muito ávido para fazer outras coisas, para adquirir mais conhecimento e aplicar esse conhecimento. E aí eu falei, e lá não ia ser o lugar ideal, eu não ia conseguir isso. Eu até poderia, no final, depois, né, depois de formado, virar um consultor dessa empresa e tudo mais, só que, cara, eu tava no início da faculdade. Ia ser, mais, sei lá, mais 4, 3 anos para eu virar alguma coisa. Até lá eu ia ficar naquela mesma posição. E aí aquilo me fez sair e começar a empreender. Então, assim, o que me fez, o gatilho que me moveu para empreender foi essa questão de adquirir conhecimento e poder aplicar e evoluir. Então, assim, óbvio, tem a parte do dinheiro, mas eu acho que essa parte de, cara, hoje toda hora eu vejo coisa nova, leio, tô lendo muito livro e, cara, incremento as coisas que eu aprendo no meu método, na minha metodologia, as vivências que eu tive. Então, eu acho muito mais legal a jornada do que apenas o dinheiro, óbvio, é maravilhoso, é muito bom, mas a jornada é muito legal, eu acho muito fera isso. E quando você está dentro de uma empresa privada ou público, no setor público, às vezes você não tem tanta essa liberdade de jornada, de escolher a sua jornada, né? Mas tem gente que, ó, pô, vai empreender, você tá tentando provar algo para alguém, acontece muito, né? Se eu já pensei em desistir, porra, esse mês não, agora não, que agora eu tô num momento muito legal. Mas, pô, eu já pensei sim nos outros negócios. Tanto que eu abri mão. Eu falei assim, eu não quero, mas chegou num ponto que eu falei, eu estava tão mal no que eu estava fazendo, que eu falei assim, cara, não faz mais sentido. E eu desisti, não foi, de quebrar, tal, o negócio estava caminhando, estava evoluindo. Mas foi de assim, não fazer mais sentido aquilo. Mas quantas pessoas não fazem isso, não se perguntam isso? Pô, vou largar tudo de novo, vou morar na praia, velho, vender minha miçanga. É muito doido. E essa aqui, cara? Pô, se eu tivesse total liberdade hoje, você já fez isso? Se você tivesse 100% de liberdade, você não precisasse, né, se a parte financeira, vamos dizer assim, já estava resolvida. Você ia continuar empreendendo? Você ia continuar no seu negócio? Ou montando novos negócios, quiçá? Qual que é o seu propósito maior? E pô, tá fugindo de patrão? Eu vou ser o dono do meu próprio negócio.
E aí vai, se torna uma porra de um patrão pior ainda, cara. E aí o que essa pessoa não queria viver, e aí motivou ela a empreender, ela tá fazendo isso com os colaboradores dela. Porra, pensa isso daí, velho. Isso aí é profundo, cara. E aí, gente, vamos começar aqui a reconstruir o porquê. Por que que eu empreendo? O negócio, ele só sustenta o plano, se o plano sustenta o propósito. O porquê está baseado muito nessa questão de propósito. Se seu propósito for só ganhar dinheiro, tá fraco, tá muito fraco. E eu vou falar um pouco do meu hoje, né? Do meu círculo de clareza, eu botei o nome desse exercício. É um exercício e a gente vai desenhar ali três círculos, né? E botar desejo externo, desejo funcional e desejo emocional. Cara, exemplos de desejos externos. Renda, não empreenda por conta de renda, liberdade, estilo de vida. Desejo funcional. Qual o tipo de empresa? Qual o impacto do produto que eu ofereço, produto ou serviço? E o desejo emocional. Cara, qual o legado que eu quero deixar? Qual a transformação que o meu negócio causa? Não só em mim, mas em tudo. Então, assim, uma pergunta para você se guiar é: o que que você quer que esse negócio diga sobre você quando você não estiver na sala? Vocês entenderam isso? Vamos lá. A parte do desejo externo, galera, é aquilo, né? Pô, renda. A gente vai empreender, tá em busca de dinheiro, da liberdade, né? Qual é o estilo de vida que você quer ter? Você bota lá, o que que você está pensando como seu estilo de vida? Tem gente que quer viajar o mundo inteiro, tem aquele estilo mais nômade e tal. Então, o empreendedor digital se casa bastante, né? Qual que é o tipo de empresa? Ah, vou empreender no digital. Qual que é o impacto do produto que eu tenho? E agora, assim, desses três pontos da clareza, né, que você vai colocar aí, para mim, o mais forte é o emocional. E hoje, assim, no meu caso, não é nem tanto a questão de legado. Porque eu até falo, eu falo com minhas filhas, eu falo, cara, eu quero vocês, elas são novinhas, uma tem três, outras sete, e vocês elas vão fazer o que elas quiserem da vida dela. Mas para mim o que pega muito é a transformação. Eu construí o MetaMaster hoje, por quê? Porque, cara, eu vi muitas pessoas que empreendem, muitas pessoas boas, cara, que empreendem passando tanto perrengue, velho. É tanto perrengue. E de todos os tamanhos, cara. Todo empresário tem problema, tá? E que, cara, eu falei assim, cara, eu tenho um negócio que causa uma transformação no meu negócio e na minha pessoa, que hoje virou os dois pilares, né, do acompanhamento MetaMaster, que é as metas Shard e o sistema Ritmo. Cara, mudou totalmente a cultura do meu negócio, o faturamento, mudou da água para o vinho, quando eu apliquei as coisas dentro do meu negócio. E eu falei, e foi transformador, né, para mim. E aí, né, esse programa, esse acompanhamento que a gente faz hoje foi criado recentemente, mas é algo que foi se construindo, a metodologia foi construída na pandemia, então 2018. E aí, com o tempo, ela foi aperfeiçoada e só hoje que eu falei assim, cara, eu posso causar uma transformação
muito forte no negócio de outras pessoas. E como eu já disse, cara, eu adoro ver quando um negócio dá certo. Eu amo ver quando algum. Não, vamos supor, eu quero, o meu negócio tem que dar certo, eu adoro ver o meu negócio dando certo, evoluindo, mas eu gosto de ver o negócio de outras pessoas também, cara, dando certo. Porque aquilo, ninguém empreende falando, ah, eu vou empreender para quebrar, eu quero entrar na estatística lá de os 2 primeiros anos quebrar, os 5 primeiros anos quebrar o meu negócio. Não, eu quero que, cara, a galera dê certo, velho. Porque eu vejo, principalmente no início, cara, a paixão de quem empreende. Eu acho muito fera isso. Eu consigo identificar claramente quem tem esse potencial e quem, assim, vou empreender, mas por achar bonito empreender. Tá ali é moda empreender. Então, assim, cara, e aí quando você tem isso claro para você, né? Essas questões, quais são os desejos externos, né? Renda, liberdade geográfica, que empreender, que estilo de vida que eu vou querer ter empreendendo, desejo funcional, né? Qual o tipo de empresa que eu quero ter ali, e os desejos emocionais. Cara, quando a gente tem essa clareza, porra, fica muito fera empreender. Fica melhor ainda, vai ficar melhor ainda. E agora, gente, é a hora de separar o- os meninos dos homens, os meninos das mulheres aqui. Cara, querer empreender de verdade, tá? Dá um trabalho do cão, velho. Dá muito trabalho empreender. Por isso que eu falo, todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. Eu conheço várias pessoas que empreendem e que, velho, eu olho assim e falo, cara, isso aqui eu nunca falei para pessoa, não diretamente assim, questão de intimidade, e tudo mais, mas assim, isso aqui não é para tu não, cara. Isso aqui não é para você. No primeiro aperto, ó, você vai embora, você vai sair fora. E eu criei, gente, é aquilo, eu criei uma frase aqui, que é o quê? O querer verdadeiro, verdadeiro, ela não te livra da dor de empreender. Ela te dá energia para atravessar os maus momentos, os bons momentos. E é isso que faz o empreendedor ter sucesso. É o querer fazer dar certo, o querer de verdade. E, cara, eu criei um framework aqui para vocês trabalharem, que é o framework do desejo inegociável. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vou botar, eu quero isso. Por que que você quer isso? Por que que você quer empreender? Aí você bota, porque isso significa, o que que empreender significa para você? O que que o seu negócio significa para você? E estou disposto a pagar o preço de. Aí bota o preço que você está disposto a pagar. Mas não estou disposto mais a tolerar tal situação. Então vamos lá, vou exemplificar aqui na minha realidade, tá? Eu quero empreender no acompanhamento MetaMaster, né, na mentoria MetaMaster. Por quê? Porque isso significa, cara, que eu consigo, para quem não sabe, o acompanhamento, nossa mentoria, é um acompanhamento de um ano inteiro, eu e meu time com vocês, que a gente vai te ajudar a montar uma estrutura, vai te ensinar a montar uma estrutura, vai te ajudar a montar essa estrutura.
vai acompanhar você durante toda a jornada e vai te ajudar a replicar tudo que a gente construir com o objetivo final. Você vai montar uma estrutura de negócio com o objetivo final de você bater as suas metas todos os meses, sem falta, cara. Então, por que que empreender? Eu quero empreender nesse negócio, e por que que eu criei, né? Eu estou criando um curso que eu vou vender também, vai ser um valor mais baixo e tudo mais, mas, cara, eu comecei pela mentoria porque eu consigo acompanhar, eu quero acompanhar de perto e causar uma transformação brutal, cara, no negócio de vocês. E por isso que eu criei essa mentoria. Eu comecei com a mentoria. Porque na mentoria, cara, nos 30 primeiros dias que a gente estiver junto, você já vai ver resultado. E às vezes num curso gravado, né? Vocês têm ideia, 70% das pessoas que compram cursos não consomem o curso. E aí, pô, aí fica, ai, não consome, tal, BBB, consome, não aplica. No acompanhamento, não. No acompanhamento, cara, a gente vai estar junto ali. E isso significa para mim o quê? A real transformação, cara. Eu consigo transformar o seu negócio, assim como eu fiz com o meu, assim como eu faço com o meu. E, cara, qual que é o preço que eu estou disposto a pagar? Nossa Senhora, cara. Eu, assim, quem empreende, gente, você precisa estar disposto a sacrifícios, a restrições, a ter restrições. O momento inicial de se empreender, cara, você tem que estar disposto a pagar o preço. Deixar de ir para festinha, ter um carro mais barato, morar num bairro mais barato, para que, velho, sua grana tá alocada ali no seu empreendimento. Então, assim, eu recomecei, né, a minha vida mudando de negócio. Eu tinha um negócio que estava em crescimento, e depois eu vou contextualizar essa história melhor, tá? Mas basicamente eu tinha uma empresa de vinho e eu tinha uma sócia, e eu saí desse negócio e abri outra empresa de vinho para tocar só eu mesmo. E com um modelo de negócio totalmente diferente e inovador. E esse negócio estava dando certo. Mas foi um momento que eu não, eu me descobri, depois de um tempo, que eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu vendi todo o meu estoque. E aí eu coloquei numa folha de papel o que eu posso fazer. E aí eu listei, cara, tudo que eu podia ensinar, tudo que eu podia fazer. E aí surgiu essa questão em trabalhar com metas, né? Que falei, cara, eu posso transformar outros negócios para baterem suas metas todos os meses. Porque o que mantém negócio vivo é meta batida. Se sua empresa não está batendo meta, alguma coisa está errada. Uma hora o seu negócio vai morrer. É duro falar isso, mas é verdade. E outra coisa, o quarto ponto, né? Mas eu não estou disposto a tolerar. Eu, é aquilo, essa mudança que eu fiz foi muito forte, né? Em cima dessa questão de tolerar algumas coisas. Eu não estava mais disposto a tolerar algumas situações que eu estava vivendo. Eu falei assim, cara, eu preciso me abrir para o mundo, cara. E aí, com esse nosso negócio, né? O meu não estou disposto mais a tolerar, eu não estou mais disposto, velho, a tolerar e ficar vendo empresa boa, negócios bons, com empreendedores que
realmente querem empreender, querem fazer acontecer, quer fazer acontecer, não dá certo por questões de cultura de negócio, de processos mal formatados, porque não está batendo meta, bate mês, meta mês sim, mês não. Cara, eu não vou tolerar mais isso não, cara. Eu criei aqui uma metodologia, um sistema bom o suficiente para eu garantir 100% para você, velho. Se eu sentar, você sentar no meu negócio, falar assim, não, Marcos, quero que você me acompanhe. A gente vai ficar um ano com você. Um ano. Cara, junto. Eu te ensino, cara, te ajudo a implementar as coisas, acompanho a implementação, né, o mão na massa que vocês vão fazer, dou feedback, ajuda a melhorar durante um ano, cara, e ajudo você a tornar isso algo perene no seu negócio. Que você bater a meta todo santo mês ali, seja algo contínuo. E se você não conseguir fazer isso, eu confio tanto no produto que eu construí, na metodologia que eu construí, que se você em um ano não conseguir fazer isso, eu devolvo seu dinheiro, cara. Mas é aquilo, você vai ter que trabalhar junto. Você vai ter que estar disposto a pagar o preço. É um acordo. E empreender é isso. Então, galera, vocês façam isso daqui. Eu quero isso por quê? Por que empreender que significa? O que isso significa para mim? Você está disposto a pagar o preço? Qual que é o preço? E cara, você não está mais disposto a tolerar algo que você tolera hoje. Faz isso aí com calma, tá? Esses exercícios aqui, gente, eu vou postar para vocês lá no grupo, tá bom? Eu quero que vocês façam com calma esse exercício, beleza? E pessoal, outro aqui, esse aqui posso ler um dia, tá? Eu não vou ler hoje, mas escreva uma carta para você mesmo, como se fosse daqui a um ano, agradecendo por não ter desistido hoje. Aí você bota lá, põe um exemplozinho de trecho aqui. Obrigado por ter encarado a verdade, por ter parado de fugir, por ter escolhido empreender de verdade. Não pelo glamour, mas pela missão. E aí, galera? Eu vou ler um dia a minha ainda para vocês. Mas, cara, é forte isso daqui. Gente, empreender, hoje a gente tem muito empreendedor de palco, o pessoal chama. Tem muita gente que começa a empreender, mas não precisa, né? Não precisa empreender. Ela empreende, porque, velho, eu vou ser empreendedora, vou ser empreendedor. Mas não precisa, por X motivos, já está bem financeiramente. E aí tem pessoas que empreendem muito pelo ego, e aí essa turma é complicada, porque às vezes quando precisa de uma mudança muito grande no negócio, um redirecionamento, uma reformulação muito grande no negócio, muitas vezes essa pessoa não faz, não está disposta, por estar apegada a, sei lá, o que que as pessoas vão falar de mim se eu fechar o meu ponto de venda para trabalhar com ponto de venda só online. E aí leva essa questão por muito tempo até o chegar no fundo do poço ali.
Tem muita gente que, né, assim, tá empreendendo muito mais pelo glamour. Nossa, eu vou empreender para os outros. Vou empreender porque é bonito falar que é empreendedor na roda de amigos. Sou empreendedor, sou fino, cara. Você é funcionário público. Você é funcionário de uma empresinha X, Y, Z. E eu sou empreendedor. Pô, grandes bosta. Você... Então, assim, empreender, gente, é se sacrificar, é ter restrições. Eu vou procurar um negócio aqui. Eu, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu li em um livro recente. Vamos lá. É um livro com indicação, chama Cabeça de Campeão. Muito fera esse livro. Muito, muito bom mesmo. E ele tem uma seguinte fórmulazinha, que, cara, basicamente é a base de se você quer ter sucesso. E eu vou ler aqui. Eu tirei uma foto disso daqui, tá? E a fórmula é o seguinte: objetivos excepcionais é igual a decisões excepcionais mais restrições excepcionais. Cara, quando eu li esse negócio aqui, eu virei e falei assim, cara, empreender se trata disso. Empreender se trata disso. E, cara, quem empreende, quem quer empreender, e aí, gente, independente do tamanho, tá? Mas para mim, todo empreendedor, cara, é foda. Da barraquinha de cachorro-quente, cara, da esquina, do vendedor de brigadeiro na rua, ao, porra, puta CEO da empresa foda. A turma que faz acontecer, essa galera é foda. E por isso eu criei o acompanhamento MetaMaster, a nossa mentoria, que é para ajudar e potencializar essas pessoas que realmente querem construir, ó, alcançar os seus objetivos excepcionais, cara. Todo mundo, pelo menos todo mundo que eu conheço que começou a empreender, cara, até a pessoa começa pequeno, mas a galera que realmente, mano, quer mesmo, o pessoal não quer ficar pequeno. Pode começar pequeno, que tem que começar de algum lugar, mas ela evolui, evolui, não cansa, cara, só vai quebrando as barreiras. E o meu trabalho, o meu objetivo, a transformação que eu quero causar, o meu propósito hoje de empreender é ajudar essas pessoas a baterem meta todos os meses e a conquistarem os seus objetivos. Então, galera, esse livro é bem bacana, fica a dica, tá? De leitura, deixa eu até. É Cabeça de Campeão, cabeça do autor. Não, é do. Cadê? Oh, meu Deus do céu. É do François Ducasse e do Max Chemadlis. Chamalitz. Eu não sei falar o francês direito, mas é isso aí. Só jogar no Google e você acha. Muito bom. Mas empreender para mim é isso, tá? É difícil. Não é para todo mundo, mas cara, é extremamente satisfatório empreender.
Quando a gente tem um negócio, a gente vê a parada acontecendo, é maravilhoso, cara. É muito bom. E, cara, empreender é carregar um sonho nas costas, né? Até ele criar perna e andar sozinho. E só vale carregar isso se esse sonho for seu, cara, de verdade. É, então, pergunte-se, por que que você está construindo esse negócio? E quando você tiver um porquê que vai muito além do financeiro, que tem que ter, cara, tem que ter, o financeiro tem que ter, tá? Porque, pô, tem que ter dinheiro, né? Senão, até porque se você tiver dinheiro, você vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, pergunte-se do porquê, construa porquês de empreender mais fortes, mais claros, com mais propósito. Eu espero que essa aula foi muito mais um bate-papo, mas é uma questão, uma aula, foi uma aula de mentalidade, né? Então, ela até vai entrar, eu vou colocar um conteúdo desse no nosso acompanhamento para realmente mostrar a verdadeira face do que é empreender. Porque o que eu vejo por aí é muita gente postando coisas, compartilhando coisas que, cara, não é muita realidade. Pode ser para elas hoje a realidade, mas quando essa pessoa estava lá no iniciozinho, você pode ter certeza que não era. Acordar às 4 horas da manhã, banho gelado, correr 35 quilômetros, escalar o Everest, descer, plantando bananeira, meu amigo, esquece, velho. Não é isso não. Até pode chegar nesse nível aí um dia, mas empreender é duro. Empreender é altos e baixos. Empreender é restrições, é sacrifício. Mas empreender é excepcionalmente satisfatório. Principalmente quando os porquês vão muito além de financeiros. Quando a gente implementa, cara, liberdade, estilo de vida, transformações, enfim, por aí vai. É muito fera. Eu recomendo, desde que você seja empreendedor, tá? E todo mundo tem como empreender, cara. É aquilo, todo mundo pode empreender. Agora você tem que ver se é para você mesmo, tá? Então faça algumas perguntas. É arriscado empreender, mas é maravilhoso, tá bom? E com isso fica essa aula de hoje, tá? Vamos encerrar aqui no vai dar 6 horas já. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esses mini frameworks aqui para postar lá no grupo para vocês darem uma olhada. Vou postar também na descrição aqui do YouTube. Quem quiser conhecer a, a mentoria MetaMaster, eu vou deixar o link aqui no YouTube, tá? Pode se inscrever por lá e a gente bate um papo, eu explico, falo o que que é, como funciona, qual que é como que funciona essa jornada, né? E, e te mostro, de fato, o que realmente você pode alcançar com a gente junto aí de você. Então, só clicar no link que vai estar aqui na descrição, no vídeo do YouTube, tá bom? E a galera do grupo que quiser, é só mandar um oi lá no privado. E até a próxima terça-feira, onde vamos provavelmente voltar com algum conteúdo mais prático aí, para vocês chegarem mais pertinho aí de bater meta
todos os meses aí com constância. Beleza? Então, valeu, muito obrigado. Até a próxima terça-feira às 17 horas. Tchau, tchau.